Viva leve, seja leve, corra leve. Mais um Corrida Leve para você, está começando. Fala corredores e corredores, hoje estamos mais um Corrida Leve, né, Adriana? Isso. E hoje a gente não tá com o nosso parceiro aqui de sempre, o Itamar, que tá num compromisso, mas estamos nós, né, Adri? Isso, tá aqui a professora Karina e eu, a professora Adriana, para falar com vocês. E hoje a gente vai falar um tema, né, Adri? Um tema bem requisitado e um tema que sempre acontece, ou se não acontece, acontecer, vai acontecer, né, Adri? Isso, se você é iniciante e aí não sabe esse termo, pode aprender que vai passar por isso, que quase todos os corredores já passou. O famoso quebrei. Isso, o famoso quebrei, pessoal. O famoso quebrei, o quebrei que a gente fala, né, Adri? Não é simplesmente só porque o iniciante, o intermediário, o avançado, isso também pode acontecer, né, Adriana? Isso, intermediário, avançado, o amador, Isso. o elite, isso tudo acontece. Você já viu, às vezes na televisão, às vezes a pessoa ali é o grande, que é para ser o grande vencedor e ele não consegue terminar nem a prova, então isso daí é o quebrei é o verbo que a gente usa muito esse palavreado na corrida, mas é nada mais nada menos que você não consegue manter mais o ritmo aquilo que você pretendia, que treinou, né? Exatamente. Então o quebrei, pessoal, ele não está só ligado simplesmente no fator de distância ou de tempo. Ele também está muito ligado, né, Adriana, no fator de transporte. Por exemplo, se você comeu para fazer a corrida, se você se alimentou corretamente, porque, por exemplo, o que mais a gente utiliza nas nossas corridas é a fonte de carboidrato. Se você não manteve aquele estoque de carboidrato para você fazer aquela distância, você vai chegar até certo ponto e você não vai conseguir mais. Você vai fazer força. Quanto mais você faz, você não tem energia. E aí você vai querer parar, você vai querer fazer, putz, eu não quero mais, eu não quero isso pra mim. E isso acontece tanto, vamos dar um exemplo, de um longão, né, Adriana? Isso. O cara preparou para fazer um longão de 15 quilômetros. E ele não se alimentou bem na noite anterior. E nem dormiu bem a noite anterior. Aí ele vai vir pro longão, tá? Ele tem a zona certinha lá dele, que tá trabalhando. Ele vai até fazendo a zona que que é o pré-escrito que o professor prescreveu. Só que ele vai até certo ponto, se ele não fizer uma injeção de carboidrato, por exemplo, seja de rapadura, seja de gelzinho ou alguma coisa dessa fonte, ele vai quebrar. E outra coisa que também é fator, né, Adriana, que é a parte de hidratação, que também influencia muito. Influencia muito. Ou você deixa de hidratar, tanto antes como durante o percurso que você está treinando, ou o exagero também, o excesso da hidratação também pode te quebrar, pode te dar enjoos, aí você não consegue manter o ritmo, não consegue manter aquela coordenação da corrida. Então, prestar muita atenção nisso e não fica assim, se um dia acontecer, não fica frustrado, não queira mais correr. Porque acontece, como diz, acontece com os melhores corredores, isso é tudo um aprendizado, tudo para ver. Às vezes você, treinei, o que aconteceu? Treinou, mas treinou só o treino, a corrida e o restante, como sono, alimentação, hidratação. Isso então interfere muito nesse desempenho seu desse dia. Tanto pode ser num treino ou numa competição, mas são mais raros em competição. Exatamente. Né? E aí nas competições, o que pode aparecer numa situação dessa? A fadiga, as câimbras, né, e contraturas. É os mais comuns que aparecem. Que aí você fala assim, meu Deus, onde eu vou parar, né, Adriana? Aí você vem aquela pergunta que você está no meio, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Mas cai o desempenho, você não consegue manter o ritmo, passa na cabeça um filme, nossa, quantos meses, quantos dias de treino e hoje eu não estou conseguindo fazer uma coisa que era tão fácil para fazer, mas é comum acontecer isso. E o outro fator, né, Adriana, diríamos que a pessoa está treinando errado, que seria aquela pessoa que, por exemplo, começou a fazer um treino, seja intermediário, avançado ou iniciante, e o professor colocou as suas zonas de treino, seja ela de ritmo ou seja ela por frequência cardíaca. Aí, um exemplo, a professora Karina vai acompanhar a professora Adriana, eu corro para 6h30, ela vai fazer o longão, um exemplo, para 5. Eu vou tentar acompanhar ela, só que eu vou até certo ponto. Por exemplo, sei lá, uns 25 minutos eu consigo acompanhar a Adriana. Depois disso, eu não vou conseguir ter o mesmo desempenho, né, Adriana? Não, vai cair muito porque ela exagerou no início, fez um tempo acima do que ela está
treinado, acostumado para fazer. fazer. E o que estava determinado até então, Isso, né? porque está Adriana? determinado porque sabe que ela pode fazer Exatamente. naquele momento, no atual situação dela, condição. Isso. E se faz um exagero, vai pagar caro. Exatamente. Aí começa a vir aquelas queimação, né, Adriana? Aquele desconforto para correr. É terrível. É, queimação, as pernas parecem que pesam tonelada, você não consegue manter o ritmo, é frustrante, é difícil. Mas aí tem muitos corredores na prova, para. Tem outros que eu sempre continuei, vai, como diz, arrastando, mas chega. Vai né? chegando no final, né, Adriana? Isso. Só se realmente machucar, que é alguma coisa dessa forma, né? E não é só prova, por exemplo, maratonas, existe mais casos de maratona, existe, mas tem prova de 5, Uhum. se você não saber ditar o ritmo, Exatamente. quebra também, E agora- quebra e é difícil, a distância é mais curta, mas pode fazer. E a gente pode até falar, Adriana, uma pessoa que vai iniciar a competição, ela nunca sai com seus 110%, né, Não. Adriana? É de 95 para trás. Então vamos pensar aqui, pessoal, se vocês correm para os seus ritmados, um exemplo, seu ritmado para 5, você não vai sair para 4,40, porque senão você vai quebrar, né, Vai Adriana? quebrar, vai correr 2 quilômetros depois. Acabou a sua Acabou prova. a prova. Seria interessante você começar um pouquinho mais alto e depois aumentando do meio terço para o final para poder evoluir melhor, né, Adriana? Isso aí, você tem uma corrida crescente, não decrescente, porque decrescente é pior. Exatamente. Você tem que ser sempre a corrida crescente e chegar no fim, por exemplo, a corrida mais longa, chegou nos 2 últimos quilômetros, deu uma caidinha, meio normal, né? Não é tão coisa, mas só para manter, não cair drasticamente demais quando quebra. Quando quebra, é terrível. É terrível, né, É Adriana? terrível. Nem aquele tempo que a gente faz em treino fácil consegue fazer depois na corrida. Inclusive tem se você pesquisar, quando quebra, tem uma imagem de uma atleta, ela chegando numa maratona, é umas Olimpíadas, não me lembro, recordo o nome, precisa pesquisar, e ela chega toda esculhambada, não tá aguentando nem parar em pé, mas ela não quis parar, ela quis continuar, atravessar, a que atravessou, os médicos pegou ela no colo. O que é? Ela teve uma hipertermia, Olha aí. ela exagerou, estava quente, então ela teve um desgaste muito grande, mas ela não quis parar. E eu ouvi uns comentários, até no curso que eu fiz, que ela falou que ela se arrependeu de ter feito aquilo, que trouxe alguns prejuízos depois para ela. Porque depois você vai colher o fruto, né, Adriana? Ela desgastou demais, né? Ela deveria ter parado, mas como estava nas Olimpíadas, custa conseguir um índice, então ela quis terminar, mas só que ela, se ela fosse hoje, ela não faria aquilo lá. Mas aí a gente, automaticamente, nós corredores, ficamos brigando com a gente mesmo Isso. naquela situação, né, André? Um exemplo, vamos dar minha situação. Fui com uma prova no ano passado, na meia do Rio, na Maratona do Rio, na Maratona Internacional do Rio. E a primeira parte estava fabulosa, estava muito gostoso, estava fresquinho e tudo mais. E eu vinha crescendo. E não era minha prova-alvo, mas era uma prova que eu queria muito. Eu queria, vamos dizer assim, meu sub-4 ali. Só que chegou na parte da orla, que já juntou o fator vento e o fator calor, ali eu falei assim, meu Deus, a hora que chegou ali, eu falei, já era. Aí dali só foi ladeira abaixo. Só que aí veio o fator torcida, né? Diríamos o fator torcida. O fator torcida, as pessoas que você conhece no percurso te ajudam a você continuar. Não, eu já não estava mais no meu nível de condicionamento. Eu fui impulsionada a continuar. Chegou, né? Exatamente. Chegar eu fui impulsionada ali, a conduzir, a terminar minha prova. Mas eu falei assim, putz, aí você fica brigando, você fala assim, nossa, se eu tivesse parado, mas ainda bem que eu continuei, porque senão depois eu ficava com isso na minha cabeça. Então é muito particular, né? É muito individual. Igual você mesmo disse que você também continuou quando você passou mal. Isso, por exemplo, eu treinei para minha primeira maratona, 4 meses, tudo certinho. Cheguei na quinta para correr no domingo. Chegou no dia, comecei a correr, tudo bem, bonitinho ali, estava em sexto, deu 16, 17 km, tomei um gel. Aí esse gel atrapalhou tudo. E aí veio a dor de barriga, a vontade de parar foi enorme. Aí vamos dizer, quebrei. Você quer manter o ritmo, mas não consegue, mas fui. Cheguei porque eu penso muito assim, negócio, a gente vai daqui, vai na cidade e não sabe nem onde que tá. Exatamente. Vou parar aqui e vou aonde agora? Cheguei, mas eu prometi pra mim mesmo, agora a próxima eu vou melhorar. Mas só que tinha alguns outros fatores que eu não fiz errado, uma alimentação. Exatamente. Eu comi algumas coisas que pra mim, na hora da corrida, não dá certo. Então é tudo, pessoal, a gente fala que a gente tem que testar.
a gente tá falando no quebrei, mas a gente tem que testar comida, a gente tem que testar Sabe, o que vai tomar, Exatamente. igual o gel pra mim não tomei mais, aí resolveu, a própria eu fiz, não tomei gel. Aí, Beleza, terminei. ela se adaptou com outra forma de carboidrato para poder ter energia. Então a gente tem que encontrar, a gente tem que errar para acertar, diríamos Isso, assim. Né? errar pra acertar. É através desse quebra aí a gente acerta, erra, vai aprendendo ritmos. Eu não tive problemas de ritmo durante a corrida. Eu tava fazendo o que tava programado. Foi o fator de comida mesmo, né? Que você tinha que se Comida que eu hidratar e se ingeri, alimentar. isso foi na maratona, nessa maratona lá em Florianópolis. Voltei no outro ano, aconteceu a mesma coisa, quebrei, mas aí não foi de dor de barriga, né? Mas foi o fator que você falou, que eu virei o 21, a um vento, o pai me carregou pra trás. Aí me quebrou, cheguei na marra também. Então, imagina, Foi o fator de tempo. tempo, isso daí são vários fatores, né? O clima, que vai te atrapalhar se está muito quente ou se está muito vento, se está muito frio, tem gente que não se adapta no frio demais, aí não consegue ter o rendimento aquele que treinou. Então é igual a gente teve aí recentemente nas últimas Olimpíadas 2021, o brasileiro Danielzinho estava tudo bem, até os 25 km, aí o calor estava muito quente lá no Japão e parece que ele não se hidratou corretamente no posto que ele tinha que se hidratar. E ele, tipo, quase desmaiou, porque não conseguiu nem manter a performance de correr e pum, caiu. Apagou, simplesmente apagou. Assim. Simplesmente ele apagou, ele não conseguiu manter. Para vocês terem noção o quanto é importante o fator de alimentação, hidratação, sono, enfim, né, Adriana? Não simplesmente só o ritmo, mas como que esses fatores são importantes, né? Para o desempenho do amador, para o intermediário, para o avançado, para o profissional. Então é tudo muito importante. Tudo importante prestar atenção nisso. E se for quebrar, não tem problema, não vai ser o primeiro nem o último, é só tudo aprendizado. Exatamente. Que a gente... Você tem que absorver o que você fez de certo e o que você fez de errado. E na próxima, corrigir para não cometer o mesmo erro. Isso. Mas tem gente que sempre vive quebrando porque é teimoso no ritmo. Você explica, você vai, principalmente atleta que está iniciando, tipo juvenil, tudo, explica, vai, cuidado, não faz assim, sai assim na prova, mas não, quer acompanhar outro. A gente tem aquele famoso ditado, passarinho que acompanha morcego, amanhece de cabeça para baixo. Você vai acompanhar um que é mais forte, até um certo tempo você vai conseguir, depois daquele nível você não vai ter nem aquela performance que era sua. Porque você não tem aptidão para aquilo, né? Naquele momento você não está preparado para aquilo. Exatamente. Isso aí, gente, ficou a nossa dica para vocês e essa é a nossa corrida leve para vocês. Então, pessoal, se for correr, primeiramente estuda o percurso, estuda se for fazer alguma prova, estuda onde você vai, se prepare antes, se mantenha hidratado, porque faz total diferença. A né? alimentação, o sono, como que vai ser, quantos dias que eu vou chegar de antecedência, se é um, se é outro, se chegar muito cansado, faz toda a diferença. De repente você fica meses treinando, mas nesse detalhe não presta atenção, joga tudo por água abaixo. Exatamente, então faz toda a diferença. Então, essa foi a nossa dica de hoje da corrida leve para vocês. Até a próxima.